todos. Boa noite. Eu sou Priscila Marques, da segunda fase de Medicina. E o nosso grupo também é formado pela Ana Paula Lazarete, a Fernanda Jeremias dos Santos, Karinka Branco e por mim, né? Queria agradecer também aos monitores de informática que ajudaram a gente e aos professores da Informática Médica, PRI, professor de Epidemiologia e professor de Bioestatística. Bom, o nosso trabalho foi estimar a proporção de nascidos vivos por parto cesáreo na região sul do Brasil, no período de 1994 até 2009. Então, ao longo do século XX, os avanços da medicina transformaram a cesariana numa alternativa segura ao parto vaginal, quando este oferece risco para a mulher ou para o bebê. Porém, desde a década de 70, as indicações para esse parto vem aumentando muito e essa cirurgia está sendo utilizada de forma abusiva. Então, segundo o Ministério da Saúde, a cesariana já representa 44% dos partos realizados no Brasil, sendo que a recomendação da OMS é de no máximo 15%. E estima-se que, em média, realizam-se anualmente no Brasil cerca de 560 mil cesarianas que são consideradas desnecessárias. Então, segundo o IBGE, quando a gente leva em conta os planos de saúde privados, esse percentual é ainda bem maior, chegando até 80%. Já no Sistema Único de Saúde, esse percentual soma 26% do total de partos. Então, o percentual de cesarianas é superior a 40% em todos os estados da região Sudeste, Centro-Oeste e a região Sul do Brasil, que é justamente o foco do nosso trabalho. Então, quanto aos objetivos, nosso trabalho era estimar a proporção de nascidos vivos por parto cesáreo na região Sul do Brasil, no período de 1994 até 2009. Quanto à metodologia, foi feito um delineamento com estudo ecológico, descritivo e temporal. A fonte de dados foi o Sistema de Informações sobre os Nascidos Vivos, o SINASC, que é disponível pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, que é o DataSUS. No local, a região sul brasileira. Pode passar. A tabulação de dados e acesso ao SINASC foi realizada a partir do programa Tabnet, que é disponível pelo acesso online no DataSUS, e foi calculada a proporção, a média e o desvio padrão pela versão Excel 2007. Então, a proporção de partos cesáreos foi calculada através do número de nascidos vivos por parto cesáreo, dividido pelo total de nascimentos. Posteriormente, multiplicou-se por 100. Então, quanto aos resultados aqui do nosso trabalho, a gente pode observar que de 1994 até 1999, houve um pouquinho de aumento, posteriormente um declínio do número de partos, ali por volta de 40%, e a partir do ano de 1999, esse número de cesáreas ele foi sempre crescente. Nesse gráfico a gente pode ver que o estado do Paraná foi o que teve maior percentual, em torno de 48%, seguido pelo Santa Catarina, 45,8%, e posteriormente o Rio Grande do Sul, com 44,8%. Então, algumas questões a serem consideradas, por que esse parto está aumentando tanto, né? Então, primeiro porque é um parto agendado, então ele é mais cômodo para os profissionais de saúde, que pode fazer vários procedimentos durante o dia, sendo que o parto normal pode até levar o dia inteiro para acontecer. Segundo, também pela dor do parto normal, muitas mulheres têm medo de realizar, o parto normal acaba optando por cesárea, e sendo que a cesárea ela é recomendada mais quando oferece risco para a mãe ou para o bebê. Outra coisa também que é importante é que as cesáreas acarretam 4 vezes mais risco de infecção pós-parto. A recuperação da mãe é bem mais difícil do que o parto normal. E também tem a questão dos custos, Cada cesariana sai 32% mais caro para o SUS, comparado com o parto normal. Então, o SUS paga R$ 263 para um parto normal e R$ 387 por uma cesárea. Então, quanto às conclusões do nosso trabalho, a gente pode ver que houve crescimento da proporção de nascimentos por partos cesáreos na região sul e nos estados, sendo que os maiores percentuais de cesarianas foram observados no estado do Paraná. Quanto a algumas considerações finais, a gente sugere realização de políticas públicas que abranjam tanto a sociedade médica como a população em geral, a fim de conscientizar quanto aos riscos do
parto cesáreo pode ocasionar quando ele é realizado sem necessidade. Porém, também por se tratar de um estudo ecológico, mais pesquisas devem ser realizadas buscando confirmar e buscar as causas das estatísticas elevadas que foram apresentadas. Obrigada a todos. Bom, acho que a gente inicia então agora com o professor Aníbal. Priscila, eu acho que cabe aqui para uma questão de tempo e para uma questão da qualidade da apresentação, só elogiar, parabenizar e finalizar dizendo que a tua apresentação, assim como do Douglas, se equivalem à apresentação artística de todos que se apresentaram aqui. Parabéns e boa noite a todos. Eu gostaria também de parabenizar pela apresentação, Priscila, foi muito boa mesmo. E parabenizar pelo trabalho, né? Foi muito bem feito, muito bem apresentado. Parabéns. Da vez anterior eu esqueci de dizer boa noite a todos. A apresentação foi muito boa, um trabalho muito interessante, né? E essa realidade é uma coisa que a gente vê, né, com frequência todos os dias. Uma coisa ali que me chamou a atenção ali, a remuneração do SUS, parece que tinha sido mudada, né? Assim, tipo, a do parto cesáreo para o médico, pelo menos. A remuneração do parto cesáreo era menor do que do parto normal, uma coisa assim. Então não é. Eu acho que só que o gasto acaba sendo maior por causa da hospitalização, acaba tendo um gasto maior a cesariana, óbvio, mas parece que tem isso. Mas mesmo assim, ainda os médicos preferem fazer a cesariana, né, por ser muito mais rápida, mais prática, do que aguardar a evolução de um trabalho de parto. Então, de parabéns, todo o grupo. Bom, parabéns pela apresentação, estava ótima. E eu só tenho uma perguntinha para fazer. Por que proporção? Por que proporção? Porque é a quantidade só de cesáreas pelo total de partos. Dentre os partos tem o parto vaginal, tem o parto natural, tem o parto com fórceps, que são vários tipos de partos, né? Então aqui o nosso trabalho foi só em proporção dos que foram realizados por cesárea. Ótimo. Ainda bem, né? Senão eu ia chorar. Eu só fiz essa colocação porque quando a gente dá indicadores, a gente trabalha. Então, se vocês viram no trabalho anterior, o foco mais interessante era uma razão. Aqui já não, é uma proporção. Nós nem estamos trabalhando com coeficientes ou taxa. Então, quando a gente discute isso em sala de aula, e alguns ficam conversando, etc., vocês viram como a utilização disso chega aqui. Só mais uma observação. Quando começar a metodologia, eu vi que vocês colocaram primeiro o tratamento estatístico. Começa primeiro pela metodologia, como depois o tratamento estatístico. Fica, eu acho, mais interessante nesse sentido. E mais, parabéns. Obrigada. Professora de informática, parabéns pela apresentação. O trabalho estava muito bom e essa questão é, né, uma realidade, né? Essa prevalência do alto número de cesáreas, e achei interessante que vocês colocaram aqui no final, né, a sugestão de realização de políticas públicas. Na verdade, parte dos próprios profissionais, nós, enquanto estratégia de saúde da família, já devemos fazer esse trabalho a nível de pré-natal, né? Então, conscientizando as mulheres do quanto é mais importante que elas façam parto normal e não uma cesárea. O restante das perguntas eu vou deixar aqui para a Marilúcia, como a nossa epidemiologista já está com uma folha cheia de perguntas aqui, vou deixar o restante para ela. Não é tanto assim. Bem, então, assim, novamente, eu queria parabenizar. A segunda fase já é veterana, né? Já apresentou, a segunda vez que está apresentando. E, como sempre, muito bem apresentado, enfim. Então, realmente, qual que é a minha dúvida?
O título do trabalho é assim, ó, proporção de nascidos vivos por parto cesárea. Mas me parece que os resultados é uma proporção de cesárea por parto normal. Eu não entendi. Pelo total de nascidos. Tá, mas olha o título. Proporção de nascidos vivos por parto cesárea. Comparado aos outros tipos de parto. Hã? Comparado aos outros tipos de parto. Porque ficou... Que na realidade, assim, ó, mas daí não é proporção. Se é nascidos vivos por parto cesárea, não é proporção, daí é razão. São coisas diferentes. Bem, matemática agora. Não, mas assim, ó, aqui embaixo ela fala em proporção, acho que de cesárea por parto, não é? Tu dividiu, porque pelo que eu entendi a fórmula, volta a fórmula lá para mim. Vamos ver. Tá bom. Número de nascidos vivos por parto cesárea pelo número total de nascimentos. Ah, entendi. Tá, tudo bem. Daí a gente percebe o seguinte, olha só, que não sei se vocês se deram conta, mas muitos FMs, ou seja, nascidos a morte intrauterina é feito ainda no Brasil cesariana. Ou seja, hoje sempre a indicação, quando morreu o bebê dentro da barriga, se induz o parto para nascer por parto normal. Porque a gente ainda vai piorar o futuro obstétrico se a paciente fizer uma cesárea. Mas existe assim, ó, muita pressão da família, da paciente, para que seja feita cesárea. Então, possivelmente até esteja subestimado esse aí, que já não se considera o FM. Então, talvez seja um pouco maior. Uma outra coisa, que na realidade a cesariana, ela tem assim, é uma cultura de cesárea do Brasil. Nós somos praticamente os campeões mundiais de cesariana. Por quê? Tu falaste bem ali. Culturalmente, nós, obstetras, é muito mais fácil eu fazer uma cesariana, marcada de preferência, né? Eu normalmente marco para depois do expediente do consultório, vai lá, faz 1 hora, tu volta. O parto, como ela falou, pode demorar um tempão, enfim. Uma outra coisa importante, que as mulheres também culturalmente acham que melhor para o períneo, não cai a bexiga, não sente dor no parto, embora hoje a gente tenha a anestesia, se bem que o SUS não paga. Isso é uma coisa assim, que tem muito político homem, não sei por que as mulheres que são deputadas, enfim, não lutam para que seja instituído, né, um parto sem dor para as mulheres. Garanto que se fosse homem ganhasse esse filho, já tinha, porque eles com certeza iriam reivindicar isso. Politicagem. E uma outra coisa que é interessante, assim, ó, os processos médicos, eles geralmente acontecem quando o parto foi normal. Por quê? Porque todo mundo culturalmente acha que cesárea é a melhor coisa. Então, se tu fez cesárea, tu fez o que tinha que ser feito, fez o máximo. Se tu deu algum problema com o neném, que foi parto normal, eles dizem, por que não fez cesárea? E assim, ó, e tem culturalmente, que ela falou ali muito bem, se acha que é melhor para o bebê e melhor para a mortalidade materna, e isso não é verdade. A gente vê países na Europa, por exemplo, Holanda tem o menor índice mundial de cesariana, 7%, mais ou menos. Eu estive recentemente em Lisboa, numa universidade, num hospital que a gente inclusive tem convênio. Quando vocês estiverem internados, vocês poderão ir fazer estágio lá, em que no SUS eles disseram que fica entre 3% a 10% no máximo. Excelente, assim, inclusive, só a título de curiosidade, eu estava contando para o professor ali, que o pré-parto, a paciente fica sozinha e a própria mesa, a cama, o leito,